Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente, mais um convidado muito especial, de gabarito, um convidado que com certeza tem todo o know-how para estar aqui contribuindo, e para nós é um orgulho a presença dele, e em especial ainda da área que eu sou apaixonado, a área de tecnologia, que é a minha área de atuação. E daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo com todo o gabarito que ele merece, para podermos iniciarmos a nossa conversa. Antes, porém, cumprimentar a nossa equipe. O Edinho hoje não está, excepcionalmente, mas logo estará de volta conosco. Mas está aqui o Sheila firme e forte. Olá, Sheila, tudo bem? Firme e forte como faca na polenta, né? Vamos lá, obrigado por você estar aí acompanhando mais um episódio, é um prazer estar aqui. Eu vou lembrar, esse é o episódio 122 do No Topo, a gente está na 3ª temporada, então obrigado para você que nos acompanha. E também obrigado aos patrocinadores que nos apoiam a continuar trazendo conteúdo para você semanalmente. A Econova, inteligência em processos químicos, para você que possui indústria têxtil, entre em contato com a Econova através do QR Code que tem aqui na tela e você com certeza vai encontrar uma solução aí para sua tinturaria, para sua estamparia. E também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com experiência, agilidade e confiança, entre em contato com o time da BML que eles estão lá lhe esperando. Nossas redes sociais, a gente sempre pede para você espalhar o No Topo Podcast, é a maneira que você nos ajuda totalmente gratuita. Muito obrigado. Mazinho, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, com muita satisfação, a gente ouviu falar bem dele, não conhecíamos ele ainda pessoalmente, em especial, um grande apreço de termos aqui ele conosco, Rodrigo Hilsenbeck, CEO da Premier Soft. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui hoje. Maravilha, você ainda é bastante jovem, mas a gente já percebe a Premier Soft no mercado aí atuando, tendo aí uma penetração interessante no nosso segmento. Particularmente, eu até estou em sala de aula, comentava com você nos bastidores e já ouço, inclusive, as pessoas comentarem a respeito. Vamos explicar um pouquinho como é que surge a empresa, essa linha temporal. Não é uma empresa muito antiga, não. É uma empresa, inclusive, com bastante jovialidade. Explica para nós como é que surge esse projeto aí na sua vida. Perfeito, maravilha. A empresa surge comigo e com meu sócio, João Paulo Rosa, né? Nós éramos programadores, então 2 programadores criando uma empresa de sistemas de desenvolvimento lá em 2011. Então, programava em que, Rodrigo? Eu programava em Delphi, C Sharp, VB e, como entusiasta, Objective-C, que era a programação nativa do iPhone na época, que estava recém surgindo, né? E é nessa programação voltada para iPhone que surge a Premier Soft lá em 2000, informalmente em 2010 e oficialmente ali em 2011, onde eu e meu sócio a gente se juntou para criar uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, né? A Premier Soft surgiu como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. E muito com aquela vontade de ver o que está vendo de novo, né? Aquela questão de tendência mobile, que hoje é muito... Se fala de fazer um aplicativo, é muito óbvio e intuitivo, mas a gente está falando em 2010, 2011, então a gente está falando poucos anos depois do surgimento da App Store. Então, a gente está falando de um mercado novo. Então, a gente viu aquilo com muita oportunidade, com muitos bons olhos, muito com desejo de empreender, né? Nós nos conhecemos, eu e meu sócio, na Banner Systems, uma excelente empresa. Mas aquele tino de querer fazer algo diferente, de querer, entre aspas, se aventurar, falou mais alto. E eu com 20, ele com 19 anos, a gente pulou para frente para criar a Premier Soft. Hoje vocês são vizinhos, basicamente, né? Sim, somos vizinhos. Ali na rua Itajaí, bem próximos, temos inclusive uma boa relação com eles. E sou muito grato ali a tudo que eu aprendi, foi uma baita escola, para poder dar essa base para a gente poder se desenvolver tecnicamente depois disso, né? Mas foi um desafio muito bacana, porque a gente está falando de 2 programadores que... no comercial era 0, né? A gente nunca tinha vendido, propriamente dito. Então, a gente estava com a vontade de fazer algo diferente. E, com isso, a gente começou a Premier Soft desenvolvendo uma plataforma de revistas interativas. Um negócio muito bacana. Na época, a gente deu uma boa pesquisada. A nossa, tecnicamente, era muito superior aí às que tem no mercado. Só que aquele desafio de 2 programadores vendendo, como eu estava falando. Né? Mas seria como um e-book hoje em dia? Seria como um PDF interativo, digamos assim. Uma plataforma que você consegue navegar na aplicação, na época iPad e tablets Android, e você conseguia ali de forma... um editor, montar vídeos interativos, montar carrosséis de imagens, então bastante dinamismo ali. Começamos com esse produto, então com esse produto a gente botou embaixo do braço e foi para a nossa primeira reunião comercial, primeiro prospect que a gente fez. Um jornal aqui de Blumenau, eu e meu sócio colocamos um terno,
num calor de Blumenau, né? Porque na nossa cabeça era assim que se vendia. E aí a gente foi lá embaixo com o nosso produto embaixo do braço, mostrou para o cliente. Nervosos, provavelmente? Muito nervoso, muito nervoso. Mostramos tecnicamente como aquilo era fantástico, né? Na nossa capacidade de 20 anos de idade, programadores. E o cara falou, nossa, muito legal, quero muito isso, só tem um problema, eu não trabalho com dinheiro, eu só trabalho com permuta. Falei, bom, obrigado, mas no nosso momento aqui, cada um com um computador, R$0 na conta da empresa, a gente precisa, né, de uma injeção. Mas foi bacana porque foi uma primeira experiência e a gente tem história para contar agora. E a gente voltou para dentro de casa e começou a fazer outros prospects, e a gente acabou fechando negócios com uma editora aqui de Blumenau na época também. Fizemos alguns trabalhos, mas em paralelo a isso a gente começou também a fazer aplicativos sob demanda, né, aplicativos personalizados do zero. Então a gente atendeu algumas players locais aqui, algumas academias, algumas empresas de logística de Itajaí, a gente começou a desenvolver aplicativos. Tudo mobile, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento, falando um tecnês aqui, né? Desenvolvimento para iOS e Android, né? Na época em Objective-C e Java, e a gente fazia isso daí. E aí, com o tempo, a empresa começou a pegar um projeto aqui, um projeto lá, e a gente sempre foi muito comprado, né? Porque a gente, 2 programadores, a gente focava em entregar excelência técnica e, consequentemente, um cliente indicava o outro, ou o trabalho deles é legal e tal. E a gente começou a pegar projetos um pouco mais robustos, e com isso a gente começou também a precisar fazer a parte do back-office, né, da retaguarda do aplicativo. Então a gente começou a precisar programar em web, então a gente começou a precisar de outras skills de tecnologia. Tanto eu quanto o meu sócio, a gente se virou, a gente foi lá, desenvolveu também, mas a gente viu a necessidade de trazer mais profissionais. Então a gente começou então a constituir um time técnico e começar ali a incorporar um pouco mais a PremierSoft para atender os projetos mais robustos, né? Rodrigo, mas entender essa virada de chave, primeiro lá como desenvolvedores da Banner, aí provavelmente vocês nas horas de folga começam a desenvolver alguma coisa, imagino eu, me corrija ali. Isso. E aí, como é que vamos pedir a conta agora? Que essa é a grande questão sempre. Vamos encarar esse negócio. Sim. Já tinha passado essa reunião lá com o jornal ou não? Como é que vocês estavam nesse patamar aí? Não, a reunião do jornal foi posterior. Como é que funcionou, né? A gente começou a desenvolver alguma coisa. Na época, o meu sócio estava estudando para passar na questão do CTB lá, no código, a prova do... A carteira de habilitação? Isso, a carteira de habilitação. Aí ele começou a fazer um quiz no iPhone. Vou desenvolver aqui. E eu comecei a fazer na época, olha só, um quiz de Pokémon. Eu fiz um quiz de Pokémon e joguei na App Store chamado PokéQuiz e gerou mais de, sei lá, 5 ou 6 mil dólares esse aplicativo. Legal. Um quizinho que eu fiz ali de bobeira na época como brincadeira. E em paralelo a isso, né, que eu ainda estava na beira, no meu sócio também, ele sabia que eu já estava programando para iPhone. Nós estávamos no estacionamento da imobiliária da família dele e passou o primo dele e perguntou, João Paulo, você conhece alguém que programa para iPad? Eu quero fazer um aplicativo legal para Fenabit, um negócio diferente. Ele falou, o Rodrigo faz. Eu falei, faço, né? Só faço sim. Aí foi a primeira venda oficial da PremierSoft, né? Antes até da gente comercializar a plataforma de revista, teve essa venda esporádica da PremierSoft. Aí eu comecei a desenvolver, eu já brincava, né, nas horas vagas, eu comecei a trabalhar nas horas vagas em cima desse projeto, dessa aplicação que tinha manual da obra, foto da obra, tinha câmera ao vivo no local, então eu estou falando de câmeras tecnicamente novo, MJPEG ali que eu consigo ler no iPad em 2010 e fazer o streaming em tempo real, então um desafio técnico bem legal que a gente conseguiu resolver lá na época. E eu comecei a programar isso. E o meu sócio olhou, que tecnologia legal essa aí, né? Uma linguagem de programação diferente. Manda o projeto aí para eu dar uma olhada. Aí eu mandei. Ele começou a ver, começou a programar. Quando viu, a gente estava programando junto. Ele começava a me ajudar aqui, começava a me ajudar lá. Então, a empresa surgiu de uma forma muito orgânica, né? Então, a gente já tinha essa afinidade com amizades, né, que a gente fez na Banner. A gente viu que a gente trabalhava bem juntos. Aí, a gente acabou surgindo a PremierSoft de forma orgânica. E aí, como é que é essa questão de largar o CLT e pular para o empreendedorismo, né? Eu venho de uma família classe média, então eu estava com 20 anos de idade, então eu conseguiria, evidentemente, me privar de uma série de coisas, mas eu teria toda a retaguarda da família, não iria passar fome, teria onde dormir, etc. Então, isso me deu condições também de arriscar e também com um pouquinho de provocação no meu sócio de, cara, vamos. Né? Vamos porque a hora é agora. Temos essa retaguarda familiar, temos a possibilidade de testar. E a gente foi. Né? A gente deu esse salto aí.
no começo, a gente começou a programar, meu pai era massagista na época, na sala de massagem, então a gente programava em cima da maca de massagem, às vezes no quarto do meu sócio lá, meio que no sótãozinho programando, até que a gente pegou uma sala ali no centro de Blumenau para a gente realmente dar esse salto e oficializar a PremierSoft, né? Até para a gente ter um endereço e um cartãozinho para poder entregar e não botar lá maca de massagem, ter uma sala de fato. Então a gente deu esse salto aí em 2011 e foi muito legal, né? No começo, como todo mundo que empreende sabe, é muito desafiador você largar mão de um salário de programador. Hoje é muito melhor, né? Mas na época também era um salário legal para ir para o zero, né? Então a gente, no começo, evidentemente, não tinha nenhum prolabore. Era só nosso computador ali e os nossos pais dando essa condição de a gente conseguir esse suporte, né? E aí, quando tinha um mês bom, a gente tinha um salário micro lá para poder compartilhar entre nós. Muito bom. Cara, e aí começa essa primeira venda. Conseguem vender essa primeira revista digital, né? Esse formato de revista digital. Qual é o próximo passo? Como que continua essa saga para as próximas vendas e como é que vai ampliando esse crescimento? Perfeito. A gente teve alguns marcos, né, na empresa. Então, a gente teve esse primeiro marco de um sucesso de venda, um marco de aprendizados também como vender e como não vender. Vender de terno aí, a menos que tu vá vender para uma instituição financeira, um banco, nessa camada não faz sentido. E a gente começou, evidentemente, a focar na nossa programação, que era o que a gente mais sabia fazer, e a gente acabou desenvolvendo essas skills comerciais com o tempo, né? com o calo ali do aprendizado. Como eu falei, a gente foi muito bem indicado, referendado pelos nossos clientes, pelo bom trabalho que a gente desenvolvia, e a gente começou a pegar alguns clientes maiores, cresceu o time, e a gente começou a conseguir penetrar alguns clientes bacanas. Isso tudo a gente está falando de um produto de desenvolvimento de software do zero, porque a revista a gente até fez ali, mas a gente talvez seria uma oportunidade bem legal se a gente tivesse dado um enfoque comercial maior, mas como a nossa fortaleza era o técnico, então a gente acabou ficando no técnico, então o produto acabou meio que ficando de lado. Acabou ficando ali, a gente acabou virando, de fato, uma fábrica de software que faz aplicativo do zero. Falando de iOS, Android e também o Windows Phone, porque a gente vendia o Windows Phone na época, apesar de nunca ter conseguido vender um projeto, a gente já fez algumas propostas que eram a terceira plataforma da época. E aí, com esse crescimento, a gente conseguiu entrar em alguns clientes um pouco mais relevantes, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu entrar em um cliente de São Paulo, que gostou bastante do nosso trabalho. Aí, com isso, ele indicou para um outro cliente. Quando viu, a gente estava fazendo um aplicativo para a Faber-Castell. Caramba. Então, a gente começou alguns players maiores, a gente conseguiu alguns cases legais. E aí, com isso, a gente conseguiu, com essa label e também com mais experiência comercial, a gente conseguiu divulgar mais. Então, a gente conseguiu fazer projetos para Philips, para Faber-Castell. Nessa época ali, eu acho que essas eram as grandes que a gente conseguiu atender. E a gente conseguiu dar esse salto. Aí um marco legal de desenvolvimento, aí a gente está falando já de a gente ter, sei lá, umas 5, 6 pessoas desenvolvendo projetos, a gente viu uma outra oportunidade de segmento, que é a questão de staffing, né? Que é a alocação de profissionais, ou eu não gosto muito desse termo, mas é body shop, né? Eles têm essa conotação. E aí, com isso, a gente viu que a gente não precisa mais correr, entregar um projeto, vender, correr, entregar o projeto, porque isso não te dá uma previsibilidade financeira para a empresa. É um desafio grande você ter só isso na sua empresa, você não ter nada de recorrência. E com isso a gente conseguiu ver um modelo interessante que a gente consegue montar um time ou colocar um profissional por X e receber Y. E a gente consegue uma perenidade de contrato também. Então, a gente tem um contrato ali de 6 meses, 1 ano. Você tem uma previsibilidade financeira. Uma espécie de terceirização, né? Terceirização, né? E quando você tem uma fábrica de software, sempre tem um time muito enxuto. E com isso, você tenta fazer o máximo possível para poder entregar projetos, administrando a ociosidade de fábrica, etc. Quando você está falando no modelo de staffing, né, de alocação de mão de obra, você está falando no modelo não é escalável, é escalonável, né? Então, eu tenho que crescer o meu time para crescer o meu faturamento. Qual que foi o grande diferencial da PremierSoft em relação às outras empresas que já faziam isso? Geralmente, essas empresas começam fazendo isso e acabam criando uma fábrica de software depois para lidar com a ociosidade e desalocação de profissionais. No nosso caso, nós já tínhamos uma fábrica de software estabelecida. Nessa época, a gente já desenvolvia, como eu falei, além de mobile, a gente desenvolvia já a questão web e até desktop, se for necessário. A gente já tinha uma base de conhecimento profissional bem grande dentro de casa.
E tanto eu e meu sócio, por sermos técnicos, nós tínhamos também uma rede de contatos técnicas muito boas. Então, a gente conseguia puxar profissionais de forma muito rápida, e profissionais que a gente sabia que eram capacitados porque a gente tem conhecimento da área. Então, a gente conseguiu montar um time técnico muito bom e surpreender bastante na entrega dos clientes, sabe? Então, nessa época aí, a gente começou a fazer isso, crescer o staffing da empresa, para a gente conseguir colocar profissionais técnicos, sempre geridos por nós, para a gente poder fazer entregas para clientes. Então, a gente teve um cliente em São Paulo, que foi a nossa primeira paquera nesse modelo. A gente não percebeu muito bem como era esse modelo, porque ele pediu o profissional, a gente colocou e ele estava ali. E aí a gente teve uma entrada bacana aí em 2000, a gente está falando aqui de 2019, na Ailos, aqui de Blumenau, que a gente fez um projeto para eles, para fazer o sistema de depósito de cheques que a gente implementou no aplicativo deles. E na época o gestor me falou: Rodrigo, legal, agora eu preciso de alguém para manter a sustentação desse aplicativo. Eu preciso de 2 pessoas aqui. Eu falei: como assim 2 pessoas aqui? E daí eu entendi esse modelo de alocação e a gente começou novamente com um bom trabalho, crescer os profissionais, e aí a gente foi dando um salto temporal aqui já para dar um update da nossa situação atual. De 2019 começo de 2019 nós éramos 12 profissionais e hoje nós estamos em 176. Nossa senhora. Quantas empresas atendendo? Poxa, quantas empresas? Clientes ativos a gente deve ter uns 20, eu acho. Uns 20 e tantos. Daí, nesse meio tempo, nessa jornada toda, da fábrica de software, da alocação por si só, surgiram também alguns outros produtos, né? Alguns outros serviços que a gente fornece. Sustentação, né? A MS, a gente consegue dar todo o apoio para um software que já está desenvolvido no mercado, ou nós desenvolvemos e agora mantemos. A questão de consultoria técnica mesmo, nós temos um time de engenharia na PremiaSoft que consegue fazer um diagnóstico das dores técnicas da empresa, montar um relatório, propor planos de ação junto ao time técnico do cliente. E também um negócio muito bacana que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, que é o Discovery, que nós chamamos, que inclusive nós rodamos ali com o Dailer, que teve aqui semana passada, né, no projeto Next, nós rodamos o Discovery, que é o nosso time de produto e técnico, mergulhando na necessidade, nas dores do cliente, para entender o melhor serviço e entender a melhor forma de construir a solução dele, né? Através de entrevista com o usuário, através de uma série de metodologias, Crazy 8, Double Diamond, uma série de artefatos, né, tecnológicos e de produto que a gente consegue usar para mapear as dores do cliente. Então, a gente tem hoje um portfólio de produtos que vai conseguir entender e diagnosticar e entregar o que o nosso cliente mais precisa. E, ano passado, a gente deu bastante gás para um modelo que a gente enxerga com muito valor, que também é o que a Next do Dailer hoje está utilizando conosco, que é o modelo de squad, que é basicamente um time fechado, onde a gente tem um gestor do projeto, os técnicos desenvolvedores, os designers e os analistas de qualidades, que são um time dedicado para atuar ali na construção da solução do cliente. Então, esses são os produtos que nós temos hoje na PremiaSoft. Então, essa questão de a gente ter essa percepção do modelo de alocação nos deu bastante fôlego, né, para a gente conseguir crescer aí nesses últimos anos e também tempo para a gente começar a olhar esses outros produtos para agregar o nosso portfólio de soluções. Né? E além do fôlego, ainda mostra para o mercado e para as empresas, para os teus clientes, a seriedade da empresa. Porque é fundamental, quando tu compra um software, tu ter algum suporte AMS. Sim. Porque senão, uma hora que tiver um problema, o que tu vai fazer? Tu vai ligar para quem? Então, isso vai mostrando a seriedade, o profissionalismo da empresa, e aí dali é só crescimento, né? Eu acho que quando tu começa com esse suporte, tu começa a ter fluxo de caixa, tu começa a ser bem visto no mercado, e aí os clientes só vêm, né? Começam uma chuva. Essa parte dos clientes só vem é interessante, porque daí entra numa outra fase da empresa, uma fase um pouco mais recente. Como eu falei, tanto eu quanto o meu sócio, nós somos de delivery. Evidentemente, com o tempo, a gente foi moldado para ter um pouco mais de skills em outras áreas para poder fazer uma boa gestão da empresa. Mas, até então, a gente sempre foi muito comprado. A gente está falando aqui de 2 anos para cá. Sempre foi muito comprado pelas entregas de excelência, a PremiaSoft entrega bem, só que a gente sempre teve uma dor grande na questão comercial. Né? Porque, naturalmente, geralmente uma empresa tem um cara técnico e um cara mais comercial, de produto. Nós dois éramos técnicos, apesar de a gente ter desenvolvido algumas skills comerciais e de gestão, senão a gente não estaria no tamanho que a gente está hoje, mas a gente sempre foi muito comprado. Então, a gente começa a estruturar uma área comercial mesmo há uns 2 anos atrás, na PremiaSoft. E com isso, a gente começa também a trazer mais gestores. Porque, veja,
2019, 12 pessoas. Eu fazia o financeiro, eu fazia a gestão dos projetos, eu fazia, às vezes, até qualidade de software, se necessário fosse. Botava a mão no código, tinha pessoas especializadas nas áreas, mas se necessário fosse, eu fazia. Então, eu fazia toda essa parte de gestão da empresa, né? E aí, cara, quem é que está olhando para crescimento, estratégia? É complicado. Aí, com esse crescimento de 19 para 176, a gente começa a buscar ali um gerente financeiro para cuidar da empresa, começa a buscar um gerente de delivery para cuidar da gestão dos projetos, começa a estruturar uma área comercial de fato para começar a fazer experimentos e ver o que faz sentido para a nossa venda, né? Então, a gente já fez alguns experimentos, teve alguns aprendizados e hoje a gente entende qual que é a estratégia correta. E a gente começa a montar esse time de coordenação e gerência da Premier Soft. E engraçado, porque é acelerado o nosso crescimento, né? E até dezembro do ano passado, eu e o meu sócio, nós éramos os únicos diretores da empresa, né? Eu como CEO, ele como CDO, focado em expansão, inclusive para os Estados Unidos, que é um tema que é legal a gente voltar. Santa Mônica, né? Santa Mônica, exatamente, que volta depois. A gente trouxe em dezembro um diretor comercial, um cara com experiência de mercado, para dar uma consolidação e uma estruturação mais sólida para a nossa área comercial. E semana retrasada, a gente trouxe o nosso segundo diretor de mercado, que é um CFO. Então, agora a gente também tem uma visão mais clara de indicadores, maior clareza realmente da saúde financeira da empresa e dos cenários e os movimentos que a gente consegue fazer. Então, a gente está buscando agora, evidente, continuar o crescimento, que nosso objetivo esse ano é crescer 50% do nosso faturamento. Estamos trabalhando para isso. Estamos arrojado, né? Bastante arrojada. Mas para isso a gente precisa também de uma base sólida e de governança, que é um negócio que se torna necessário com uma empresa de 176 funcionários. Né? Então, é uma outra empresa, então é um outro marco esse ano, que é o marco de consolidação, governança, para a gente conseguir esse crescimento de 50%. Né? Bacana. Vamos falar primeiro dessa sede. Estava falando pro Rodrigo fora em off, que a minha esposa esteve lá, a Tatiana, e com um grupo de alunos. E ela não é do segmento e tal, a gente sabe do padrão que nós temos em algumas empresas que realmente, quando as pessoas olham só as imagens do Google, vem web, como é que é nos Estados Unidos, na verdade a gente tem alguns cases bem interessantes aqui em Blumenau também. Mas a tua empresa, realmente, eu tenho ouvido falar muito bem. E aí essa linha temporal é tudo muito recente. Para quem começou há basicamente 12, 13, 14 anos atrás, é muito pouco tempo. E, de fato, você tem... Eu só passei pelo lado de fora, você vê ali no Complexo Esportivo do SESI, onde você se localiza, uma sede muito bacana, realmente, do lado externo. Mas interno, diz que aquilo ali é maravilhoso. Como é que faz para ter esse investimento, para poder fazer esse sonho ser realizado? Porque, querendo ou não, é a casa de vocês. Para quem estava aí há 10 anos atrás numa máquina de massagem, desenvolvendo um ambiente em programação, e nada errado quanto a isso, nós... Tendo um notebook e uma mesa, a gente já se vira. Isso. Mas, claro que maravilhosamente melhor você ter uma sede com todo o conforto que os colaboradores lá com certeza merecem. Conta um pouquinho dessa história aí para nós. Perfeito, maravilha. Então, tanto como eu gosto de falar sempre, né, tanto eu quanto meu sócio, nós éramos programadores. Então, eu tenho um moto, é que isso não é necessariamente verdade para todo mundo, mas é muito para mim. Um bom general deve saber empunhar uma espada. Então, eu estava lá. Então, eu sei como é a vida da pessoa. E eu sei o quão diferente é ela ter um ambiente bom, evidentemente uma máquina boa, se sentir abraçado no sentido de, cara, a gente tem a sua retaguarda, você pode focar para você fazer o seu trabalho bem, feliz, tranquilo. Né? Essa é a essência básica. E a gente sempre quis fazer uma empresa diferente da Premier Soft. Uma empresa que olhasse muito para o colaborador. A gente sempre pensou bastante nisso. E, evidentemente, que vendendo o projeto ali para o jornal, dizendo não, a gente não tinha estrutura, capilaridade financeira para conseguir fazer isso. Mas, com o nosso crescimento ali nos últimos anos, a gente começou a olhar, cara, a gente já tem um local bem confortável. A gente se situava antes na rua Namidek, ali próximo do Hotel Rimenblau, na Rosa Imóveis. Nós tínhamos um andar ali. Tínhamos uma salinha, depois pegou um andar, depois 2 andares, depois 3 andares. Tem aquele castelinho ali, né? Isso, inclusive o castelinho foi parte da nossa sede. A gente teve uma fase da história da nossa empresa que nós tínhamos a sala no castelinho. Então a gente estava no castelo, que também é legal. Seria um mistério para uma galera. Muita gente ali fica olhando daquilo porque tem a árvore na frente, ele está meio escondido, ao mesmo tempo é um imóvel maravilhoso, né? É maravilhoso. Tem um monte de lenda, né? Tem um monte de coisa que acontece lá. Cara, nada demais, tá? A gente tinha uma sede ali, era bem legal, então a gente fazia tanto a parte
parte ali do prédio da imobiliária, quanto o Castelinho era a nossa área. Era bem legal. Só que a gente estava num pace de crescimento muito grande, que eu falei, cara, a gente não vai comportar, né? Se a gente continuar crescendo assim, na época a gente devia ter, sei lá, 100 pessoas, 110. Não vai Lá vocês eram inquilinos? Sim, inquilinos. E a gente pensou, a gente precisa fazer algum movimento. Seja alugar uma sala maior, intermediária, seja construir um negócio nosso intermediário, ou então dar um salto mesmo, né? Então, tanto eu quanto o meu sócio, a gente é bastante arrojado. Aí a gente foi ver uma opção de, cara, vamos então fazer um BTS. Que o BTS, o que acontece, né? Tu tens a opção de alugar, comprar o imóvel, construir do zero, ou intermediário, que você pode ter uma pessoa que tenha o terreno e dizer, cara, constrói assim para mim, e eu vou te pagar durante 10 anos o valor disso dali. Ele também tem essa possibilidade de o imóvel continuar dele, e a gente também não ter esse passivo gigantesco e a gente poder ter um local da forma que a gente gostaria. Então a gente fez esse BTS ali na época ali perto do SESI, e a gente começou a desenhar, junto com um escritório de arquitetura, como a gente gostaria de fazer. A gente foi desenhando, a gente viu um negócio bastante diferente do que a gente tem na região, com o intuito de as pessoas virem, se sentirem bem e conseguirem disseminar o conhecimento ali entre elas. Então a gente está falando hoje de 3.500 metros quadrados construídos. Caraca. Falando aí grande. A gente tem ali um subsolo de estacionamento pessoal. Temos ali o térreo. O térreo nós temos uma recepção bem legal. Inclusive, vocês estão convidados a conhecer por dentro, porque realmente é muito legal lá. Temos 3 salas de treinamento, né? Então, sala Harvard, Stanford e Cambridge, que é onde a gente rodamos nossos treinamentos, cursos e aulas de inglês. Os nomes não são à toa, né? Não, o cara quando sai de lá diz que se formou em Harvard. E não está mentindo, entendeu? Porque ele realmente se formou em Harvard. E lá também que a gente roda um programa nosso chamado Premier Soft Academy, que depois eu quero comentar também, que é formação, que é bem legal e bem importante para nossa cidade. Temos uma sala de jogos, de descompressão pessoal. Temos um auditório bem grande para 150 pessoas. Caraca. Onde a gente tem eventos internos e externos ali no nosso auditório. Temos um restaurante muito legal, com cozinha ali interna. Cozinha terceirizada, mas ela ali interna na Premier Soft. Bastante espaçoso, com uma churrasqueira bem grande para o pessoal poder fazer confraternização. Já ouvi falar nessa churrasqueira, inclusive. Deck externo. E um restaurante esse que é muito bom. E eu tenho um diferencial legal que toda sexta-feira a gente tem filé mignon e salmão no buffet pro pessoal. Ouvi falar sobre isso também. Na sexta-feira é o dia. Essa é a pergunta que eu ouvi falar. Que eu ia te fazer. A gente quebra o estigma do home office de sexta-feira. Tem salmão lá, o pessoal pode ir lá. Então, tudo isso aí para bem cuidar de quem traz o resultado para a empresa, que são os colaboradores. Muito né? legal. E aí, subindo ali para o andar administrativo, nós temos alguma sala de reunião tematizada, tem a minha sala, tem a sala da controladoria, enfim, toda a parte de administração. E a parte do andar de cima, que é o último andar, que é o grande saguão de desenvolvimento, né, eu diria. E aí a gente tem 200 baias de trabalho, espaçosas, grandes, com salas de reunião tematizadas, sala Google, sala Apple, sala Amazon. Uma cafeteria bem grande, onde a gente tem uma barista que fica fazendo cafés cappuccino, cafés personalizados para todos os nossos colaboradores. Aí tem nossa assinatura, que é a piscina de bolinha, né, para não dizer que a gente botou um escorregador, a gente botou uma piscina de bolinha, que é um negócio para... É lúdico, mas o pessoal realmente deita lá, descansa. Sim, relaxa, né? Relaxa. E falando em relaxar, a gente tem também a nossa sala de massagem, que a gente tem massagem lá 3 vezes por semana também, tudo na faixa, para os nossos colaboradores darem aquela relaxada de 15 minutos com a nossa massagista lá, aquele up. E a sala do soninho ali, que a gente fala nap room, que é pro cara dar aquela descansada depois do almoço e acordar bem. Então, tudo isso aí, evidentemente, é para a gente ter colaborador que se sinta bem cuidado, que se sinta amparado, para que possa ter foco e entregar excelência para o nosso cliente. Porque é sobre isso, é sobre entregar excelência, mas também é sobre a gente cuidar bem de quem constrói essa excelência conosco. Então, essa é a nossa sede. Nós estamos lá desde dezembro de 2022. Isso. Então, é recente, tem pouco mais de um ano. Mas parece que a gente está lá há bastante tempo, porque a gente já se sente em casa ali, é intensa. Rodrigo, agora é um grande investimento, né, cara? Sim, foi um investimento bem grande. Foi um investimento de 8 milhões de reais que a gente fez ali. Isso é até interessante falar. Nós somos uma empresa bootstrap, então a gente não tem nenhum fundo investidor. Somos eu e meu sócio, e a gente tem mais 3 pessoas com vest na empresa também. Então, a gente falou de pegar, queimar reserva para a gente apostar. E eu entendo que é um movimento que eu até brinco com o nosso CFO, que entrou recentemente. Cara, se tu tivesse com a gente antes, tu ia dizer, cara, não faça isso, é loucura. Vai para uma sala intermediária. Mas isso traz muita coisa.
traz um ambiente que atrai profissionais com um perfil mais sênior, porque vê um valor legal naquilo, dá uma outra visão para os clientes, né? Uma outra visão, a pessoa que passa lá na frente já se surpreende e entra, essa surpresa se consolida e até às vezes se escala, mostra que a gente está com... Mostra a solidez, né? Robustez da empresa. Então, eu enxergo isso com um valor intangível muito grande, sabe? Eu ouvi falar de você pela sede. Perfeito. Começou exatamente por aí. Literalmente por aí. É a porta de entrada, né? É um argumento para a gente chegar lá e mostrar também o bom serviço que a gente faz, que nos levou até a possibilidade de ter uma sede dessa. E acho legal você falar dessa questão dos profissionais mais experientes, porque assim, me considero um deles. E, de fato, para quem começou no mercado lá no fim da década de 90, início aqui do século XXI... E não faz tanto tempo assim, 20 anos nesse circuito, mas ao mesmo tempo a gente tem uma bagagem muito forte acumulada. E aí lá de trás era muito diferente. Era uma outra realidade. De fato, a gente só olhava as imagens por empresas do exterior, onde você via principalmente nos Estados Unidos essa dinâmica sendo criada. E quando você vê na tua realidade, na tua localidade, essas opções, como nós temos outras aqui em Blumenau que também oferecem situações similares, eu acho muito legal essa parte criativa. Um é massagem, outro tem o playground, outro tem o game, outro tem... Cara, são coisas muito bacanas, porque todo mundo literalmente sabe que a nossa área é muito mental. Sim. É um trabalho intelectual total. Quem é desenvolvedor é um trabalho intelectual. Tem dia, numa manhã, que tu vai render da semana inteira, uma coisa fantástica. Tem semana que tu está 2 dias olhando para a tela e estás rendendo quase nada, tu mesmo te cobrando, mas é um ser humano que tem problemas familiares, que tem problemas pessoais, que tem problemas financeiros, que evidentemente não está conseguindo buscar essa concentração que deveria. Então, isso tudo com certeza colabora, auxilia e realmente você atrai esse profissional de gabarito, inclusive para procurar a tua empresa e poder fazer parte desse corpo, porque nem tudo é o financeiro puro e simplesmente. Claro que é importante, mas o contexto ele vai muito além disso. Exato. E além da pessoa se sentir amparada ali, enfim, ela ter todos esses mimos, vamos chamar assim, para estar bem e produzir bem, tem outras pessoas ali do lado. Então, acaba gerando um ecossistema de desenvolvimento que a gente acaba transbordando conhecimento. Então, essa é uma grande questão. Quantos problemas são solucionados no cafezinho da Dona Zane, que a gente fala, né? Isso. Muitos, porque ali você desconectou e você está conversando e tem um outro cara, às vezes, de uma outra tecnologia, ou da mesma tecnologia, mas que está num outro projeto, que passa ali, tu comenta e tem insights. Cara, isso tem muito valor, sabe? E, Rodrigo, acho que aqui tem um capítulo à parte, eu passo aqui para o Sheila, mas hoje uma empresa que eu trabalho ela é home office 100%. E, de fato, você observa que aquilo que era um sonho lá atrás, das pessoas realmente trabalharem em casa, de não precisarem se deslocar, virou para alguns um pesadelo. Porque, na realidade, você tem que ter muita disciplina. Sim. Além de um espaço adequado para poder te concentrar e poder realmente trabalhar. Entender que, a partir daquele momento, você está na empresa. E aí, vamos lá, coisas das mais banais acontecem. Ou seja, quando você trabalhava presencialmente, você não se atrasava. E hoje, em home office, sem deslocamento, você começa o seu trabalho atrasado. Quer dizer, você não está se preparando como deveria. Aquele soninho está indo além, toda aquela parte de preparação não está acontecendo muitas vezes. E falta o cafezinho, falta a conversa de corredor, falta um colega para trocar uma ideia. E aí as pessoas psicologicamente estão ficando, inclusive, com dificuldades inúmeras, diversas. Alguns colegas já deram baixa na empresa. Estou falando só de uma experiência particular minha, mas imagino replicando para outras na sociedade, daquilo que de fato não é tão simples assim. Eu particularmente me dou muito bem, mas acho que, de fato, é uma coisa que muitos não imaginavam que poderia ser na prática. O que lá atrás era um sonho, hoje não é bem assim. E aí, com uma sede diferenciada, mais um motivo para, inclusive, as pessoas se entusiasmarem e ficarem naquele modelo tradicional, digamos assim, o que também é muito vantajoso, né? Tanto é que hoje o híbrido tem casado muito bem, né? O meio a meio tem sido uma boa pedida nesse sentido, né? Antes de entrar nesse tema aqui, que é um tema geralmente polêmico, né? Home office versus presencial, é importante entender que existem modelos que funcionam para um e modelos que funcionam para outros. Pessoas e empresas. E esses não precisam brigar, né? Porque hoje tem o pessoal xiita de um lado e xiita do outro. Cara, tá tudo certo. Os dois funcionam, os dois têm seus prós e seus contras. O que a gente coloca na Premier Soft, né? Todas as pessoas que atuam em projetos que têm gestão direta da Premier Soft, aqui eu estou falando de fábrica de software, eu estou falando de squads, eu estou falando de toda a parte administrativa, nós atuamos presencial. Porque nós entendemos que isso transborda conhecimento. Porque um time funciona assim, muito bem no Teams, ali online, conversando entre si, tem cerimônias digitais. A gente teve toda uma jornada de pandemia aí que preparou a maturidade desses modelos que já existiam antes, mas se expandiram muito forte com a pandemia, para funcionar e ter entrega. E muitas pessoas entregam até mais, quando estão home office. Mas isso transborda dentro de um time. Como é que você gera um transbordo entre times de conhecimento?
Deve ter técnicas de remoto e tal. Mas nós entendemos que, sob gestão nossa, ou presencial, você consegue uma entrega de maior valor e performance. E as pessoas, às vezes, têm medo de falar isso aos empresários. Cara, e não é problema nenhum você discordar e você buscar um outro modelo. Mas é um modelo que a gente acredita. O que acontece? No modelo de alocação, por exemplo, nós temos ali alguns programadores que estão atuando no projeto da Serasa, por exemplo, que é cliente nosso também. A Serasa é full home office. Cara, a gestão dos alocados, elas vêm por parte do cliente. Então, não faz sentido eu pedir para eles estarem lá. Eu convido, que eu gostaria que eles estivessem lá para transbordar conhecimento. Mas, na prática, a gestão é do cliente. Então, tudo certo, né? Certo. Mas na Premier Soft, nos projetos, a gente acredita que, sim, o presencial, com muito bom senso, né? Tem que ficar em casa para acontecer. Cara, evidentemente. Sim. Como você falou, é um trabalho de criatividade, criação. Não é apertar parafuso 8 às 18, né? Então, a gente entende isso. Mas a gente tem esse dizer hoje, né? E isso está se propagando pelo mundo, tá? Se for ver, as grandes estão fazendo assim também, sabe? Perfeito. É muito legal. Para concluir, eu tive uma experiência como usuário-chave de uma implantação de sistema, onde os consultores ficaram, por conta da pandemia, eu acredito que uns 6 meses remoto. Nós, presencial na empresa e os consultores remotos. E assim, teve um desenvolvimento, claro, um crescimento ali do projeto, mas quando eles começaram a vir presencial, foi aonde o projeto de fato assim deslanchou. Então, eu concordo, assim, o presencial... O modelo híbrido é o que eu mais gosto. Hoje, inclusive, é o meu contrato de trabalho com a empresa. Mas quando está presencial é quando, de fato, as coisas acontecem, assim, as trocas de conhecimento e tudo isso acaba acontecendo com mais frequência e velocidade, né? No online, no remoto, tu precisa te concentrar, estar sozinho, funciona muito melhor do que quando estou na empresa. Por exemplo, eu faço gestão de contratos. Quando eu estou em casa é onde eu consigo trabalhar os contratos. Na empresa, não. Na empresa eu sou mais comercial porque lá tem interação com os colegas, interação com os setores. E, de fato, eu acho que o híbrido, para mim, funciona muito bem. Eu quero fazer aqui, para a gente registrar as perguntas da audiência. Lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que queira colar sua marca aqui com o Notopo Podcast. Chegou a pergunta aqui do Agostinho Schneider. E ele perguntou assim, como manter a cultura de startup crescendo 50% só neste ano? Nosso diretor comercial aí, essa provocação. Como manter a cultura de startup? Eu acho que é muita clareza nos nossos valores, né? Antes de mais nada, porque é um desafio muito grande você não se perder no crescimento astronômico que a gente teve aí, né? Então, confiança, cooperação, evolução, pertencimento e excelência. São essas palavras que a gente permeia, sabe? Então, tudo isso aí tem que estar no nosso dia a dia. Então, com isso, a gente consegue ter uma guia para a gente conseguir continuar crescendo. E eu tenho uma visão de que uma corporação ela é como um circuito, né? Aqui é o técnico falando, né? O CEO tem que passar esses valores para as diretorias e as diretorias têm que passar isso para a gerência, que passa para as coordenações. Se eu tenho um circuito queimado aqui, o cara não vai passar isso, tudo aqui embaixo eu desencadeia. Então, é essa parte de acompanhar os liderados diretos para garantir que eles estejam seguindo esses valores para a gente conseguir continuar entregando excelência, né? Tem aquela máxima de que não é o que te trouxe até aqui hoje que necessariamente vai te levar aonde você quer chegar. Perfeito, existe uma série de evoluções que a gente tem que fazer e a gente está fazendo, mas algumas coisas elas são imutáveis, né? Que são os valores da empresa. Então, isso a gente tem que manter conosco e eu sou aqui, né, o bastião e o porta-voz disso para garantir que a Premier Soft continue seguindo esses valores ali para a gente continuar seguindo o nosso propósito, né? Então essa é outra questão, foco no propósito, que é entregar excelência através de soluções em tecnologia. E tanto a excelência, que é uma palavra tão forte, que é um dos nossos valores, que até o nosso lema é Aim for Greatness. Então, continuar sendo uma empresa que entrega excelência. Continuar sendo uma empresa que cuida bem dos seus colaboradores para que eles continuem entregando excelência. Não virar um empilhador de gente em cliente que vai virar só uma tabela de Excel. Cara, são pessoas que estão ali com sonhos, desejo de crescimento. Você tem que sim olhar para esses colaboradores, porque esses colaboradores, quando bem olhados, eles vão entregar a excelência para os nossos clientes e vão continuar entregando o padrão de excelência da Premier Soft, que foi o que nos fez chegar até aqui hoje. Fantástico. Vamos falar um pouquinho dessa unidade americana aí, na Califórnia. Como é que surge isso, cara? Legal. A gente já teve algumas experiências
meio que por acidente de trabalhar para fora do Brasil, né, nos Estados Unidos. Na época, lá em 2015, se eu não me engano, a gente fez um aplicativo para uma empresa que fazia... Tem um termo isso, mas é despacho de mercadoria, sabe? Ele recebe lá e ele encaixota e manda para o Brasil, nessa parte de redirecionamento de mercadoria. Então a gente fez todo um aplicativo para eles, toda a parte de back-office. E isso porque o meu sócio encontrou esse cara... deixa eu lembrar. Não, ele viu uma vulnerabilidade no site desse cara, onde ele teve acesso a todos os cartões de crédito das pessoas e as informações. Ele mandou mensagem: cara, olha só, está acontecendo isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Ele mandou, resolveu para o cara. O cara falou: cara, porra, obrigado, né? Sim. E daí ele se apresentou e disse: então eu posso te ajudar em mais coisas. E aí, com base nisso, a gente fez nosso primeiro serviço para fora, que foi para essa empresa chamada Box Forward, lá em Orlando. Essa foi a nossa primeira experiência nos Estados Unidos. Mas depois disso, a gente viu, isso foi lá para 2019, que fazia muito sentido a gente olhar para fora do Brasil. Por quê? Porque os profissionais do Brasil, como um todo, especialmente da PremierSoft, tem um nível de entrega de excelência muito grande e consegue entregar muito valor para o americano. E a gente tem alguns diferenciais bacanas em relação à Índia, por exemplo, que é a questão da nossa cultura, ser uma cultura mais similar à dos Estados Unidos, a cultura americana. Temos o que nós chamamos de Nearshore Staff Augmentation, ou seja, nós temos a questão do fuso horário mais ou menos parecida. Então a Índia é um desafio trabalhar com um fuso horário tão longe, e querendo ou não, a gente ganha real e eles em dólar, então a gente acaba tendo um valor mais atrativo. Então o meu sócio, que na época teve uma fase ali que ele se afastou um pouco da empresa para atuar em outras startups, e aí acabou vendendo a startup e voltou para a PremierSoft. Ele veio como CGO, né, que a gente fala de Chief Growth Officer. Então, ele tem essa missão nos Estados Unidos hoje de abrir mercado e mostrar o serviço da PremierSoft lá fora. Então, a gente foi para Santa Mônica, que é uma cidade ali próxima a Los Angeles, relativamente próxima de São Francisco, e é onde a gente tem o nosso maior cliente hoje, que é ali na região de Santa Mônica. E, com isso, a missão de crescimento... Quando ele foi para lá, ele foi em janeiro do ano passado, se não me engano. Nós tínhamos 4 profissionais atuando nesse cliente. Ele volta para o Brasil, a gente já estava em 12. Então, a gente conseguiu tracionar bastante. Americanos, no caso? Não, aí que tá. São profissionais daqui atuando para lá. Então, nós temos profissionais aqui da região e também de São Paulo que atuam para esse cliente. Então, a estratégia é a gente conseguir entregar a excelência que a gente tem para o cliente americano, ganhando em moeda forte. E isso abre uma outra estratégia, porque a gente tem a sede lá agora, né? Inclusive, meu sócio vai voltar para lá agora em setembro, agosto. E ele volta para lá para continuar essa consolidação e abrir outras portas em outros clientes também. A estratégia é a gente ter a sede lá, permitir a imersão dos nossos colaboradores nessas sedes, né? Então, nós tivemos isso ano passado, queremos fazer esse ano de novo. Pegar esse time que está atuando nesse cliente, levar para Santa Mônica. Muitos não tinham visto, não tinham passaporte, então a empresa ajuda com tudo isso, para ficar lá 2 semanas, 3 semanas, para ter um conhecimento, uma proximidade maior do cliente, um entendimento maior do negócio do cliente e também das pessoas, né? Porque é engraçado, tem uma profissional nossa que falava: cara, eu não gostava daquele cara lá, mas quando eu conheci ele pessoalmente, convivi com ele, eu vi que é o jeito dele. E eu entendo o que ele está querendo dizer agora. Então, essa proximidade dos nossos colaboradores que atuam no projeto com o cliente é um diferencial legal. E aí, com isso, a gente tem essa estratégia de abrir essas unidades nos outros continentes. Para possibilitar um profissional sênior, por exemplo, que acontece muito, um cara chega um momento que, cara, eu quero trabalhar para projeto internacional. Já fiz bastante coisa nacional, quero internacional. Não precisa sair da PremierSoft para isso. Você pode vir conosco, ter uma imersão ali de 6 meses com a tua família nos Estados Unidos. A gente ajuda com toda a papelada para você estar ali próximo do cliente atuando. Quer ir para a Itália depois? Cara, vamos então para a PremierSoft Itália. E aí vem uma parte da nossa estratégia de longo prazo, de 10 anos. Nós queremos ter uma PremierSoft em cada continente. Caraca. Esse é o nosso objetivo. Tá, e essa Itália já existe? A Itália foi Não existe. Ainda não. É o próximo, pelo jeito, né? Não, Itália, Alemanha, a gente tem que entender quais são as estratégias envolvidas em cada geografia, né? Mas a estratégia é essa. Evidentemente, ganhar em moeda forte. Então, você consegue ganhar em dólar, em euro. Isso é bacana e, consequentemente, consegue remunerar melhor o colaborador. Mas também ter essa parte de internacionalização e presença em todos os continentes, né? Então, essa é uma estratégia bem forte nossa. Começando pelos Estados Unidos.
né? Então foi por isso que meu sócio foi para lá, para abrir mercado, para conseguir vender a PremierSoft lá fora. Rodrigo, mas aí esse escritório ele não está aberto direto, no caso? Não, nesse momento exato ele está fechado. Uhum. A gente está contratando um time comercial para atuar lá fora. Então, lá fora a gente vai começar a nível de staffing comercial, para a gente conseguir abrir portas. A gente tem uma vertente que a gente acredita que americano vende para americano. A gente consegue uma penetração maior. Uma vez que tu abre a porta, tu entrega excelência do serviço, tu vai naturalmente crescer no cliente. Mas essa abertura, ela é um desafio, né? Então, o meu sócio volta para lá para estabelecer estruturação desse time comercial, para daí a gente começar a crescer comercialmente ali. Uma vez que a gente consolida os Estados Unidos, ele retorna, aí ele ou alguém vai para algum outro continente, abre o continente. Essa é a nossa estratégia de internacionalização. Isso falando dos mais diversos serviços, desde software sob demanda, porque eu falei que a gente começou como fábrica de software, mas isso ainda existe, a gente ainda tem fábrica de software. A questão é que hoje a gente tem outros serviços que também são atmosféricos e também nos possibilitam essa questão de recorrência e saúde financeira para a empresa, né? Então, desde fábrica de software, a gente tem lá, além de Santa Mônica, a gente também tem um cliente em Atlanta, uma rede de televisão, bem legal, um aplicativo que a gente fez para eles. E essa é uma outra, eu falei de aplicativo, né? Essa é uma outra dor que a gente tem hoje, porque como a PremierSoft ela surgiu como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e ela é muito conhecida por isso, a gente acaba sendo referência no tema. Hoje nós somos a empresa de desenvolvimento de aplicativo mais antiga da região. A gente foi a segunda ou terceira de Blumenau na época, mas a que ainda está de pé, nós somos a mais antiga. Isso é muito bacana porque dá esse prestígio, esse reconhecimento. Mas, em contrapartida, a gente faz muito mais que isso, né? A gente faz toda a parte de back-end, front-end, das mais diversas tecnologias, e tem esses outros serviços aí de Squad, Discovery que eu comentei. Então, é engraçado como algo que é a tua fortaleza, às vezes pode, dependendo como é a comunicação, passar uma mensagem errada, né? Mas, voltando, né, a gente tem ali em Atlanta um aplicativo que a gente desenvolve para essa emissora de televisão, e aí a gente tem algumas outras estratégias aí que estão embrionárias em alguns outros lugares, que aí sim o meu sócio vai lá de novo para impulsionar esses negócios, né? Atlanta que é a terra da Coca-Cola, né? É a terra da Coca-Cola? Não sei. Lá foram as Olimpíadas, inclusive, de 96, né? Em homenagem ao centenário da Coca-Cola, toda essa parte ali. É onde também explode o vírus do The Walking Dead. The Walking Dead começa em Atlanta. Tem história aí. Rodrigo, fala um pouco dessa formação que você queria comentar, inclusive, dentro da empresa, enfim. Perfeito. Lá em 2021, a gente percebe que a gente tem um time de recrutamento interno, a gente tem hunting ativo para a gente conseguir fechar as nossas vagas ali que a gente tem com os nossos clientes, estruturar as nossas squads e até fortificar as nossas áreas internas. Mas eu sinto que se você tem um profissional, que você tem a soft skill necessária, né, que ele tem a aptidão, o perfil da empresa, o técnico é consequência de você fazer um bom ensino. Então, a gente rodou o que nós chamamos na época de App Academy, hoje se chama PremierSoft Academy, que é um programa de capacitação remunerada. Ou seja, a gente monta uma turma, geralmente de 12 pessoas, que passa por um processo seletivo bastante criterioso, com essas variáveis que eu comentei, né, de ter a soft skill, ter o que nós chamamos de DNA do Hero, né, que nós chamamos os nossos colaboradores de Heroes na PremierSoft, que é o cara que está ali para resolver o problema, que ele está sabendo trabalhar em equipe, a gente não quer rockstar, a gente quer team player, que a gente fala, e um cara que não seja acomodado, seja sempre querendo evoluir. Se tens esses perfis aqui e essa boa vontade, cara, você é apto para esse programa. Aí, durante 3 meses, a gente faz um programa de capacitação remunerada. Mas essa seleção é interna? É interna. Nós fazemos né? Nós abrimos para o mercado e a gente faz a seleção interna. Ah, tá. Mas eles vêm para a empresa por isso ou eles já estão na empresa? Isso que eu não, eles vêm para a empresa. Eles vêm para a empresa. Isso. A gente busca de fora. Perfeito, entendi. Aí a gente tem 3 meses de formação, ou seja, a gente dá uma bolsa financeira, R$ 1.500, se eu não me engano, durante 3 meses, para essa pessoa ir lá 6 horas por dia para estudar. São jovens, basicamente, então? São jovens e são também pessoas com transição de carreira. Transição de carreira. Entendi. E é muito interessante isso. Mas já tem que ir com prévio conhecimento ou como é que se encaixa essa... Depende muito da tecnologia em si. Tá. Né? Por exemplo, a gente tem de analista de qualidade, que é basicamente quem faz toda a parte de testes regressivos, automação de testes. Essas pessoas, a gente não exige um conhecimento técnico prévio. Tá. A gente exige, sim,
um afunilamento de perfil com base no que a gente entende que é um bom analista de qualidade. E com essas soft skills a gente consegue formar eles. Uma pessoa que vai fazer um academy de desenvolvimento Flutter, por exemplo, que é uma tecnologia de desenvolvimento mobile, ela precisa conhecer alguma coisa de programação. Ter superado a lógica, ter feito uma brincadeira em qualquer linguagem que seja, mas ela tem que ter uma base. Perfeito. Então é um pré-requisito para isso. E aí, esses 3 meses eles são ministrados por um profissional nosso, ou seja, uma pessoa de mercado, geralmente um sênior ou um especialista, a nível técnico falando, né? Que já conhece a PremierSoft, então já acaba sendo um promotor da nossa cultura e conhece tecnicamente como é entregar um projeto. Então a gente consegue ter 3 meses aí de formação para a gente conseguir moldar profissionais que saem tracionando fantasticamente depois que saem dessa sala de aula. A gente formou já mais de 50 profissionais e a gente tem uma taxa de contratação de mais de 90% deles. Show. A gente monta sempre a turma não pensando em, vamos pegar os top 5. Não. Se a gente está colocando 12 cadeiras, a gente entende que a gente tem lugar para essas 12 cadeiras e cabe a nós fazer o ambiente e instrução necessária para ele ser um bom profissional e cabe a ele entender se é realmente o que ele quer, né? Porque às vezes as pessoas às vezes acabam tendo uma fantasia do mundo de TI. E tem tudo isso que a gente comentou. Tem nossa sede muito legal, a gente cuida bem das pessoas, é uma área que remunera bem, mas tem também a contrapartida de dedicação, tem que entender se aquilo é para você, né? Então tem tudo isso dali porque não é parque de diversão, né? No final das contas, a gente tem que estar ali para cuidar bem da pessoa, para ela poder sim entregar excelência. Então, se a gente passa por tudo isso aí, a pessoa está pronta para atuar nos nossos projetos. E o que acontece depois desses 3 meses? Ela tem mais 3 meses de residência, que a gente chama, né? Como tem na medicina, a gente estabeleceu isso é algo novo. A gente fez isso no último programa, antes não tinha. Ela fica 3 meses ali na nossa fábrica de software, sempre sendo auxiliada por algum outro profissional mais experiente para poder dar essa bagagem, para daí, depois de 6 meses, é um profissional pronto aí, que entrega como um pleno excelente. Então, é um programa que a gente tem... eu, particularmente, tenho bastante carinho, porque tu gera uma transformação grande, né? Você pega uma pessoa, falando de transição de carreira especialmente, às vezes está numa atividade super operacional, e está tudo bem, tá? É uma atividade operacional, mas às vezes ela está insatisfeita. Às vezes ela não está legal, isso não está bacana, e às vezes é uma remuneração também limitada. Para poder vir para aprender do zero ali, uma nova profissão, sendo remunerada, porque a pessoa está ali durante alguns meses, ela precisa ter algum tipo de incentivo financeiro, então por isso que a gente chama de capacitação remunerada, para ela aprender numa área que paga bem, cuida bem, então propaga esse valor na vida da pessoa. Isso vai gerar um profissional com bastante sangue no olho, um senso de gratidão, eu pelo menos teria, né? E isso vai fazer ele entregar muito mais excelência, então também acaba respingando nos projetos dos nossos clientes, né? Então, a gente está falando aqui, claro que alguns já não estão mais ali na PremierSoft, é natural, mas muitos continuam. Então, eu estou falando aqui dos nossos 176 Heroes, boa parte são do Academy e boa parte propaga essa excelência que é tão importante para a gente conseguir manter os nossos valores e corroborando ali com a pergunta do Agostinho, a gente continuar com a nossa cultura de entrega de excelência, né? Essa cultura inglesa dentro da empresa vem inspirada no que, principalmente? Cultura inglês? Como assim? Os heroes, o tempo todo você usa a terminologia nesse sentido. O próprio nome da empresa. É isso, o próprio nome. Você observa que tudo está presente ali. Né? Eu acho que isso... Por acaso, nem parou para perceber? Eu acho que acaba sendo incipiente, porque na área tech você fala que vai entrar numa call, né? Sim. Que vai ter o feedback. Então, eu acho que isso é muito da nossa área. Mas talvez um pouco para a gente estar lá fora também, mas acaba sendo muito natural, sabe? Eu vou te falar que nada... Tanto, quando eu falo assim de DNA do Hero, por exemplo, né, de ser o que a gente mapeia para as pessoas, eu falo de ser problem solver, eu falo de ser team player, eu falo de always improve, então são termos em inglês que naturalmente acabam vindo, né? Porque para a gente que é da área do desenvolvimento, para nós é natural, literalmente, porque qualquer linguagem que nós vamos programar, a gente está nesse ambiente. Mas imagina um pouquinho para os demais colaboradores, como é que é? Eles devem ter essa mesma percepção também. Bom, tem uma cultura aqui mais instalada nesse sentido, chama um pouco a atenção. Eu acho que sim, eu acho que especialmente as pessoas que vêm de outras áreas, né, isso deve chamar um pouquinho mais de atenção, mas até é legal, sabe, porque a gente tem uma outra coisa legal que a gente tem na empresa, são aulas de inglês, né?
Então, a gente tem essa aula de inglês diárias para o pessoal, e até as nossas lideranças estão fazendo intensivão agora. São 2 horas todo dia, intensivo, de janeiro até junho, para a gente conseguir evoluir o nível de inglês do pessoal, porque toda essa estratégia que eu falei para vocês de internacionalização, aliás, de globalização, né, a gente conseguir estar em todos os continentes, vai ter um elemento essencial, além do elemento técnico, que é a língua. Né? Então, para eu poder me comunicar nos Estados Unidos, evidentemente, eu preciso do inglês. Para eu poder me comunicar no resto do mundo, o inglês é a língua global. Então, a gente entende que isso é necessário. Então, talvez, de forma até consciente, isso esteja embarcado ali nessa inglesização, enfim, dessa questão de internacionalização do nosso vocabulário interno, porque a gente entende, principalmente nos clientes internacionais, que uma dor muito grande que a gente enxerga hoje dos profissionais é a questão do inglês. Não raramente a gente tem uma entrevista e o cara tecnicamente é fino, é excelente, o cara é perfeito para a vaga, mas chega no The Books on the Table, o negócio não anda, sabe? Então, a gente tem essa questão de formação interna também. E nos próximos programas de Academy, porque nós vamos rodar mais programas que eu entendo que é um modelo muito legal, nós vamos ter também uma cadeira de inglês, para a gente já conseguir formar já da base as pessoas para estarem prontas para atuar internacionalmente. Faça essa autocrítica, sabe, Rodrigo? Porque assim, sempre foquei muito na parte técnica, literalmente. E realmente, para mim, nunca teve tempo para poder... E aí não é nem uma muleta também, evidentemente que você acaba adquirindo outras prioridades na vida, mas se hoje eu pudesse voltar lá atrás, eu teria dedicado mais ao inglês. Porque o meu é o conhecimento totalmente técnico, é exatamente em cima da profissão. Eu busquei muito estudo, busquei mestrado, busquei tudo isso, mas nunca isso acompanhou o idioma estrangeiro. Isso é uma falha até do sistema educacional brasileiro. Você passa por todas as fases e não vem. O verbo to be é o que a gente sempre tem e é por aí que fica. Mas, basicamente, me viro em todos os sentidos, porque profissionalmente a gente vai entendendo a ferramenta em si e vai, evidentemente, compreendendo a linguagem em paralelo. Perfeito. Mas como é bom. Já no meu filho faço diferente. Meu filho já vem num outro know-how, inclusive agora está com 18 anos, e está entrando na nossa área. Começou a fazer agora a computação, então já vem numa outra esfera nesse sentido, acompanhando o idioma com a parte profissional. Agora ele vai, evidentemente, buscando conhecimento na nossa área, Perfeito. Mas o idioma já é muito mais avançado. E eu acho que o profissional do futuro e do presente já tem que pensar assim, dessa forma, né? Sim. Porque o jovem ainda tem um caminho muito grande pela frente e o mercado globalizado nosso já é uma realidade. Nós temos aqui profissionais trabalhando no mundo inteiro, inclusive. Exato. Canadá hoje é uma grande porta de entrada, pela própria Bluesoft, inclusive, pela CAT, por todas essas nossas entidades, né? Sim. Então, eu acho esse caminho muito bom. E bom que a Premiersoft investe. Acho que isso é mais incentivo, né? Acima de tudo, né? Com certeza. Até além da conversação, né, a questão básica para consumir conteúdo na internet, né? A pessoa que está na internet de programação, principalmente os caras que estão começando, cara, tu precisa ter pelo menos o inglês a nível de leitura, poder ter compreensão dos materiais. Existe uma série de tradutores, existe uma série de facilitadores hoje, como o próprio ChatGPT, por exemplo, mas... Não é a mesma coisa, né? Querendo ou não, tem as suas falhas, né? Gera falhas e gera fricção também, porque... Poxa, tem que ter um intermediador ali. Então, o inglês é fundamental. Minha esposa sempre fala, é a mesma coisa assistir um filme originalmente, né, com a voz do ator original, e outra é dublado, né? Literalmente, você tem as suas diferenças aí que quem conhece sabe, né? Exatamente. E tu pega muito quando chega, e foi a minha prova de fogo, quando tu tá com o teu chefe, e aí tem uma pessoa que tu não conhece. Eu tô contando porque foi o que eu passei na empresa lá atrás. Tem uma pessoa que tu não conhece, tu vai te apresentar e é um americano. E aí o teu chefe, bom, tu fala inglês, vamos conversar aqui pra ele entender junto. Aí, meu amigo, é que o bicho pega. Foi ali que eu vi, cara, eu preciso correr atrás, e fui atrás e consegui, porque eu acho que, assim, se a gente pegar matérias de jornal dos anos 90, já se falava do inglês, que seria fundamental no futuro. Aí a gente passou os anos 2000, os anos 2010, estamos agora nos anos 20 de novo, né? E tem muita gente que não entendeu ainda que o inglês é fundamental, né? Isso é um negócio que eu sou muito grato ao meu pai. Eu sou de família classe média, mas ele sempre teve uma visão muito clara. Filho, duas coisas, ele sempre falava isso, 2 coisas é muito importante você ter. O inglês, não importa o que tu vai fazer, tem o inglês. E natação, curiosamente ele falou natação, para você ter um instinto de sobrevivência caso aconteça alguma emergência. E aí ele sempre investiu. Eu fiz curso, eu vim de escola estadual, né? Não era escola particular.
E o nível de ensino de inglês não é tão arrojado quanto uma escola particular. Então eu fazia o inglês por fora, né, em algumas escolas aqui. E também gostava muito de videogame na época, então eu queria entender o que estava acontecendo ali. Então eu também me esforçava para aprender. Então isso veio ali da minha formação e eu sou grato a isso. E o inglês é como se fosse um músculo, tu tem que exercitar, né? Porque por mais que você tenha ele, se você fica 1 ano sem usar, cara, tu vai até pegar no tranco, vai um tempinho, depois vai, mas tem um negócio que tem que ser constantemente exercitado. E é por isso que a gente tem tanto enfoque nisso lá na empresa também. Até quem já tem, para poder ter um momento de exercício, né? Sim. Cara, e a nossa área é totalmente isso, né? Total. Literalmente, como eu falei, desenvolvimento não tem como, quer dizer, você vai botar a primeira linha de comando, o program, já acabou, pronto, já começou por aí. Então, é total. Eu, de fato, eu me considero vitorioso, cara, porque assim, ó, literalmente, você vencer no dia a dia, sem qualquer formação nessa área, não tenho vergonha de falar, não. É minha realidade, foi a minha vida. Então, cara, particularmente, hoje, domino cerca de 14, 15... Bom, linguagem de programação, boa parte delas eu sou autodidata, já leciono há muitos anos, inclusive, várias destas, e, pô, a gente tem nível de alunos que é extremamente alto, pessoas que estão no mercado, literalmente ali, no dia a dia, com aquela ferramenta, e coincidiu dele ter a disciplina comigo. Mas, cara, difícil é a conversação. Essa é a parte que não tem como se absorver do natural, do nada, assim, pura e simplesmente. Aí o caminho vai muito mais tortuoso. Mas profissionalmente não deixa nada a desejar. Quer dizer, ali na questão técnica mesmo, porque não tem. É o nosso dia a dia. Quem está imerso nessa questão... E acho, Rodrigo, que esse também às vezes é um dilema na questão do desenvolvimento. A gente vê que muitos alunos já não querem mais estar no desenvolvimento. Ele exige certas situações, não é à toa que a gente fala hoje de no-code, low-code, porque literalmente você vê que é uma área que, bom, o que mais faz desistência num curso superior é a programação. É quando o aluno chega na parte da lógica e aí vamos para a ferramenta, fica pior ainda às vezes o cenário. E aí vem, então, enfim, consequências 1000. E aí, cara, essa é a destreza atual. Mas, do contrário, o profissional que se prepara, bom, daqui a pouco ele está escolhendo onde ele vai trabalhar. Sim. Essa é que é a grande realidade, né? Exatamente. E aí que vem o papo inicial da questão que financeiro não é tudo. Esses diferenciais, por isso que eu acho que a tua visão ela é muito boa do teu sócio, enfim, de vocês que estão à frente, porque, cara, são diferenciais que chamam a atenção. Olha como é que eles propagam a Premiere. Pô, a massagem, ou a sexta-feira que é diferenciada e tal. Como outras também se propõem. Mas, cara... Tá de novo saindo na frente. E isso realmente é o pacote. É o pacote completo para poder. Tem o day use, provavelmente lá, tem o nível off e por aí vai, umas certas situações ali que, cara, é o nosso dia a dia hoje, da onde o bom profissional vai escolher onde quer trabalhar. Exato. Por mais que o financeiro chame a atenção, mas nem sempre é o carro positivo. Às vezes o cara vai abrir mão de um pouquinho de grana, mas ele vai estar num ambiente mais integrado do que está, às vezes, só no aspecto financeiro isoladamente. Né? E tem um terceiro tempero aí que é interessante, que é a questão do time técnico que ele vai estar atuando junto. Né? Então, a gente tem bastante orgulho que nós temos excelentes profissionais técnicos e excelentes profissionais atraem excelentes profissionais. Isso aí. Quem não quer trabalhar próximo de um cara que é referência na área, um cara que conhece várias stacks, um cara que é super especialista na stack. Então, isso também é um terceiro elemento ali que a gente se orgulha bastante. E isso também foi uma das coisas que fez a gente chegar até onde a gente chegou, né? Tanto eu quanto meu sócio, nós éramos programadores, então a gente conhece bastante ali. Evidentemente que se fosse botar a mão no código hoje, talvez não ia ser um negócio tão bonito, mas a gente conseguiu trazer bastante gente muito boa, né? Melhores que nós, para estarem ali conosco, para poder disseminar essa cultura de conhecimento, né? Que é a questão de evolução, que é um dos nossos valores também, que é a parte de poder propagar esse conhecimento adiante. Por isso que o cara tem que ser team player. Porque se o cara for rockstar, o cara pode ser bom pra caramba, mas, cara, se o cara é fechado, como é que eu vou transbordar esse conhecimento, né? Sim. Essa parte, eu sei que a gente já está encerrando, mas assim, sabe que às vezes eu lamento um pouquinho, Rodrigo, de alguns colegas. Eu me considero um cara felizardo, porque assim, 44 anos, eu passei desde o primeiro videogame, tá? Lá do Atari, literalmente, e vim até o último aqui acompanhando, por ter um filho que continuou jogando, foi um incentivo para mim também. Então eu passei por todos os consoles, basicamente. Passei pelas linguagens de programação, desde a estruturada até, evidentemente, a orientação a objeto. Todo mundo que é do início do século XXI passou pelo Delphi, muitas vezes no ônibus lotado, com uma Bíblia embaixo do braço, segurando aqui no ferro ao mesmo tempo, machucando aqui. O cara sentado na tua frente, não pensa, o senhor quer que segura aqui a sua pasta e tal? Dificilmente vi isso. Era a pasta num braço, era o livro no outro, e aqui tentando se equilibrar no ônibus lotado. Mas me formou o cidadão que eu sou. Me trouxe o conhecimento que eu tenho e assim foi moldando a minha vida. E aí eu acho que eu sou felizardo por isso. Eu acabo identificando hoje desde o sênior, e quando a gente fala em sênior em TI, não é da terceira idade, mas é um cara experiente de fato em conhecimento, até o jovem, que eu digo para eles hoje em sala.
Eu acho que uma das grandes mudanças do mercado, Rodrigo, é que quem tem conhecimento hoje já não é mais barrado pela idade. Algo que eu passei, por exemplo. Não, Lemar, por mais que possa ter conhecimento, você vai virar júnior, depois de júnior você vai virar um pleno, você vai ter que ter pelo menos 5 anos para virar um pleno, para depois virar um sênior. Por que isso? Hoje o mercado já não faz mais essa distinção. Se o cara é bom, se o cara realmente faz a diferença, cara, a idade é um detalhe. Isso é uma coisa que avançou e muito positiva, porque a gente vê a gurizada que quer realmente chegar em algum lugar, ela se empenhando desde já, entendendo que ela pode sim competir desde já, e ela está virando CEO antes dos 30 anos, inclusive. Temos alguns casos nesse aspecto. Tem uma garotada que está ganhando muito bem, já muito jovem. E sendo orgulho realmente da família. Quando até então nós jovens tínhamos que ser jogadores de futebol para pensarmos em algo assim, não se fala mais nisso. Essa garotada já nem está muito ligada, inclusive em esporte, em situações desse tipo. Não que não seja bom, eu sou um fanático por esporte, mas, vamos lá, a realidade deles é um pouquinho diferente. E aí acho que isso tudo vai trazendo uma nova situação que é muito importante. Então eu meio que eu consigo olhar, Rodrigo, de uma ponta a outra e perceber essas nuances, sabe? E vejo uma empresa sua muito conectada. Vocês ainda são relativamente jovens e com uma cabeça muito bacana pensando nesses 2 meandros aí. Porque realmente trabalhar com alguém que manja é muito bacana, cara. Um cara que te serve de porto seguro, um cara que tu vê que é parceiro. E aí o que eu entrar, esses rockstars, aí que eu lamento. Porque tem pessoas que são muito boas, cara. São top. Tu olha assim e diz, cara, aquele cara desenvolve o que 10 fazem, ele faz sozinho. Mas ele continua tentando fazer sozinho. Ele não conseguiu se integrar, cara. Ele tem dificuldade muito grande. Mas também não o condena, porque como eu te falo que eu consigo ter esse horizonte por completo, ele é um cara que foi acostumado dessa forma. Ele vem da época do CPD, sabe? Onde você literalmente trabalhava numa salinha isolada. A única sala, talvez, da empresa que tinha ar-condicionado era dele, porque lá ficava o servidor. E ele vem nessa toada, o cara é muito bom, o cara é top, mas no momento atual ele já não encaixa mais por isso. E às vezes é um cara que está passando dificuldades, inclusive. Que já está fora de mercado há um tempo, está com dificuldades financeiras e ele começa realmente a decair psicologicamente. É uma pena, literalmente. Então, essa é a coisa que eu lamento, porque ele ficou um pouquinho desarranjado de uma situação que o mercado mudou já faz um bom tempo. Sim. E o team player hoje é muito fundamental. É muito mesmo. Muitos desses conseguem se adaptar, né? Vamos mudar a frase. Alguns desses conseguem se adaptar. Isso. Mas realmente os que não conseguem ou vão trabalhar para uma empresa que não olha para isso, mas fatalmente, cara, não muito é difícil. É hoje, difícil, né? é difícil. Alocação. Hoje em dia precisa propagar conhecimento, precisa girar o time, né? Por que coloca um cara bom pra caramba no time? Além da entrega excelente dele, cara, é transbordo de conhecimento. Eu quero esse cara bom para passar conhecimento para os outros caras que também são bons, mas tem alguns gaps ali para se resolver, né? Então, é uma característica fundamental. Essa é uma das 3 que a gente olha ali, né? O cara ser team player, né, que é isso aí que a gente estava falando, o cara não ser acomodado, está sempre evoluindo, e ser um resolvedor de problema, porque o cara que vem com bengala, com desculpa, não funciona. O cara tem que resolver o problema. É isso aí. Fantástico. Show de bola, Sheila? Show de bola. Foi sensacional. Como o Mazinho citou no começo, né? No episódio passado, a gente pedia para o Deiler o teu contato, sem os dois lembrarem da agenda. Então, a gente já sabia que seria um papo incrível, conhecer um pouco mais da história da Primersoft. Relembrar aqui algumas coisas que foram citadas, né, no início, lá em 2011, como especialista em aplicativos Apple, entrando na Faber-Castell, passando pela Philips, Serasa, Ailus, Cooper, dando um salto, né, de 12 funcionários para 176 funcionários, o que é fantástico. A mudança de sede lá para aquela sede maravilhosa, onde tem todo o conforto que os funcionários precisam. Qual que foi o cardápio da última sexta-feira? O cardápio da última sexta-feira foi salmão e foi picanha, não foi mignon daí. Olha aí. Foi picanha, mas foi picanha na churrasqueira, tá? Na Sensacional. churrasqueira. Olha aí. E aí? Qual é o dia para visitar a empresa? Não, visita e deixar currículo. É né? sexta-feira, né? Sexta-feira. Estão convidados. Reforço o convite aqui. Muito obrigado. Falamos também sobre os valores da empresa, o foco no propósito de excelência, né? Isso é fundamental, o cuidado com as pessoas, é fantástico numa empresa. E aí a gente foi então para a unidade da Santa Mônica, nos Estados Unidos, para essa globalização e o plano de 10 anos que é ter uma unidade em cada continente, né? Isso. Fantástico. Eu estou arrepiado porque é uma empresa aqui de Blumenau fazendo esse crescimento gigantesco. Eu sou de Luiz Alves, eu sou da cidade vizinha, moro aqui já há quase 10 anos, porque eu sou apaixonado por Blumenau. E, de fato, quando eu vejo empresas assim,
criadas aqui, crescendo e expandindo para o mundo inteiro, eu fico extremamente orgulhoso. Então, cara, parabéns pela tua trajetória, parabéns por incentivar esse estudo dos funcionários lá com o teu programa de desenvolvimento, incentivar o uso do inglês, que, como a gente citou, né, é fundamental para todas as profissões. Então, para mim foi uma aula e eu agradeço muito por ter o privilégio de estar aqui assistindo de camarote, né? Então, muito obrigado. Agradecer nossos patrocinadores que nos apoiam a continuar trazendo conteúdos de empreendedorismo para você, a Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato com a Econova e com certeza eles têm uma solução para a sua tinturaria. E também a BML Patologia. Se você precisa de diagnósticos com experiência, agilidade e confiança, não perde tempo, aponta o celular aqui para o QR Code e entre em contato lá com o time da BML. Espalhe o Notopo Podcast, nos ajude a chegar cada vez mais longe e a gente se vê aí no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Rodrigo Hilsenbeck. Cara, foi um prazer falar contigo, cara. Muito bom mesmo, assim, acima de tudo. Tudo que a gente já tinha ouvido falar da Premier só se confirmou. E, cara, tu é um cara muito do bem, dá pra ver claramente assim, inteligentíssimo, uma fala muito coesa, uma experiência assim. Tu não representa a idade que tu tens, vai muito além. E eu fico orgulhoso quando eu ouço isso, inclusive. Eu passo para ti, porque eu ouço de mim e passo para ti, porque, cara, não é fácil estar frente a uma empresa como essa. Vocês cresceram muito rápido, isso mostra a competência que vocês possuem, mostra todo o know-how. Porque, cara, eu nunca vendo uma ilusão. Amo tecnologia, sou apaixonado. Estou na fase final de direito, uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, né? Mas amo tecnologia. E, cara, só que eu sempre digo aos meus alunos, também quebra, empresas também falem, pessoas também ficam desempregadas. Nós vivemos uma dicotomia, enquanto temos várias oportunidades abertas no mercado, temos muita gente precisando de emprego. E aí mostra a falta de qualidade, às vezes, em algumas situações, isso eu cobro muitos alunos em sala, mais do que uma nota. O mais importante é o teu conhecimento, esse é o fundamental para amanhã depois tu não ficar desamparado lá no mercado. Então, cara, tu é um pacote completo, e mostra assim muita clareza, vocês realmente dão um tiro certo o tempo todo e, cara, só posso desejar que o Papai do Céu continue abençoando, que vocês possam continuar nos orgulhando enquanto profissionais, enquanto cidade, enquanto pessoas do bem que estão aí empregando, gerando oportunidades, investindo nas pessoas, mostrando o quanto é preocupante a questão exatamente de oferecer o melhor, de poder fazer com que esse profissional tenha realmente orgulho de trabalhar nessa empresa. E da nossa parte aqui vamos continuar aplaudindo e evidentemente aí torcendo que vocês possam conquistar aí então os 5 continentes aí do mundo e de fato não duvido que em breve isso possa acontecer. Então obrigado pela tua presença, câmbio o microfone para suas considerações e a tua despedida. Perfeito, eu tô até meio tonto aqui, lisonjeado com esses elogios. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação poder estar contando um pouquinho mais da minha trajetória profissional e da Premier Soft, que é uma empresa que tenho muito orgulho. E quero agradecer também quem está acompanhando a gente até esse momento. Convidar você, empreendedor, a conhecer um pouquinho mais da Premier Soft, acessa ali www.premiersoft.net ou as nossas redes sociais, Premier Soft, no LinkedIn, Instagram e Facebook. Lá vocês vão conseguir conhecer um pouquinho, visualizar, né? Um pouquinho disso que a gente comentou aqui e entrar em contato conosco que a gente com certeza vai conseguir entender o que é melhor para você, seja um projeto feito do zero, seja um reforço no seu time técnico ou até mesmo um diagnóstico para entender como a sua empresa pode evoluir. Então, conta conosco para isso. E para quem quer entrar na área ou quem já é da área, também convido a conhecer a Premier Soft ali, nas nossas redes sociais, nosso site. Nós temos bastante vagas em aberto. Nesse momento, se eu não me engano, são 12 vagas em aberto. Vagas, muitas delas focadas em desenvolvimento, mas temos também oportunidades comerciais, oportunidades de analista de qualidade. São diversas oportunidades na tecnologia, né? Não é só programador que a gente tem tecnologia, tem todo um ecossistema de profissionais. Então, convido vocês a conhecer um pouquinho mais. E quem não é nenhum nem outro, também convido a conhecer um pouquinho mais sobre nós, que é sempre um orgulho estar aqui falando sobre a Premier Soft. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá aí, mais uma vez, um belo programa, mais uma vez uma bela entrevista. Né? Pessoa, acima de tudo, que tem know-how e pode contribuir para que você pudesse esclarecer algumas dúvidas, tirar exatamente aí algumas situações, né, que para a sua vida, para o seu propósito, para aquilo que você ambiciona. O Rodrigo demonstrou muito bem toda essa capacidade e é dessa forma que a gente quer estar. Estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez mais fraterna, igualitária e, acima de tudo, com propósitos muito bem definidos, buscando aí a sua viabilidade econômica e, acima de tudo, o seu bem-estar. Então, até o próximo episódio, com mais aí convidados muito especiais e com a sua companhia, com certeza, tudo vai muito além. Obrigado, forte abraço a todos e até lá.